Agora sim, pronto, preparado, conectado, Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Estamos tratando da questão que envolve o fim da reeleição presidencial, também para governos estaduais e prefeituras. Foram apresentadas algumas propostas pelo relator Marcelo Castro no Senado Federal. Claro que a gente vai acompanhar muitos debates que irão acontecer nesse sentido, mas a gente queria escutar a sua avaliação acerca dessa ideia inicialmente e quais são as ponderações. Você particularmente defende ou não e por quê? Não, eu não sou favorável à reeleição não, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Alan, Zé Maria e a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is, para que a gente possa debater o Brasil que queremos, o Brasil possível. E eu reputo a reeleição um dos grandes problemas que temos hoje no Brasil, porque a reeleição ela acaba sendo um instrumento automático de manutenção do poder e sempre que há uma eleição, ao tomar posse, o eleito começa a pensar na reeleição. Isso, naturalmente, estamos falando para os cargos do Executivo. Eu sou da opinião que nós deveríamos ter no Brasil o modelo de 5 anos de presidência, sobretudo, sem direito à reeleição. Por quê? Porque em 5 anos é possível executar um trabalho suficiente para que os seus comandados ou aquelas pessoas que estão ali ou no Estado ou no país, quando a gente fala de presidente da República, percebam que este é o presidente que tem um projeto de longo prazo, ou este é o governador que tem um projeto de longo prazo que precisa ser mantido. Esse é o grande desafio. Quando a gente tem a reeleição como temos hoje, com 4 anos, o que a gente vê, invariavelmente, é que o eleito ele assume o poder e ele começa a trabalhar, ele começa a se preocupar com as indicações, ele começa a preocupar com o cenário que terá daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, 2 anos, e aí vira uma prova de que ele tem condições de ser reeleito. E não pode ser assim, porque hoje a gente tem no Brasil problemas muito graves e essenciais que precisam de um certo desprendimento para que a gente possa ver uma continuidade de projeto. Essa é a minha grande preocupação. Então, acredito eu, um mandato de 5 anos sem direito à reeleição é um modelo necessário, até para que a gente veja desses líderes, Caniato, um comprometimento em criar uma sucessão. E aí eu vou usar o exemplo de Aécio Neves. Em um determinado momento do Brasil, acreditou-se que Aécio Neves era a grande força política, a grande liderança política para superar a esquerda. E aí, quando a gente analisa as indicações de Aécio Neves, quando ele sai do governo de Minas com uma popularidade imensa, quem que ele indica ali nos espaços que ele conquistou? Itamar Franco, que já estava, inclusive morreu no mandato, ou seja, já estava no final da sua vida política. Depois, para o governo de Minas, na sucessão de Antônio Anastasia, ele indica Pimenta da Veiga, que já estava aposentado da vida política. Aí eu me pergunto, cadê a capacidade de renovação, de encontrar novas lideranças? Isso não faz bem ao Brasil. Essa força que mantém o que é velho, porque o mundo se atualiza numa velocidade impressionante. A gente também precisa atualizar a gestão pública brasileira numa velocidade que seja compatível com o que o mundo está enfrentando. Mas não, no Brasil o que a gente vê é sempre os mesmos problemas. A gente sempre vê as velhas ameaças voltando com força. E isso é muito prejudicial para a gente, Caniato.